Olá, eu prometi te ajudar se você estiver com algum problema no seu estúdio de Pilates. As contas não estão batendo, você não está conseguindo ter um número bom de alunos, então vamos lá as dicas. Bom, quando você foi montar o seu estúdio, você definiu o público-alvo, você sabia para quem você iria mostrar ou entregar o seu serviço, ou você simplesmente montou um estúdio de Pilates para atender adolescentes, crianças, adultos, idosos, pessoas com problemas ou sem problema? Qual foi o público definido para quem você pensou em entregar o seu serviço? Bom, nós do Instituto Pilates, nós definimos que entregaríamos o nosso serviço para um público específico. Que público nós definimos? Pessoas que tinham ou que têm problema na coluna, pessoas que passaram por tratamento médico, pessoas que passaram por tratamento fisioterapêuticos e que foram bem-sucedidos nos seus tratamentos e que precisam de uma atividade física específica. E foi essa a metodologia que nós criamos. Então, isso é público-alvo. Definimos também que cada fisioterapeuta atenderia apenas 2 alunos e não como a maioria dos estúdios atendem 3, atendem 4, atendem 5. Assim também como existem colegas que atendem e fazem fisioterapia dentro do próprio estúdio de Pilates, atendendo 1 a 1 e lógico que isso com um preço diferenciado. Então, esse foi o público que nós definimos. Esse é o nosso público-alvo. Procure criar uma marca para o seu estúdio de Pilates. Aliás, para toda empresa é muito importante você trabalhar com uma logo. Isso porque lá na frente você quer montar um outro estúdio, você quer fazer até mesmo como nós montamos uma franquia. Quando você cria uma marca, todos vão trabalhar em cima desse nome. Evite marcas que tenham o seu nome, porque existe um certo constrangimento de alguns colegas, de não querer trabalhar divulgando o teu nome. Então, crie uma marca, isso é fundamental para qualquer empresa. Criar esse logotipo, onde todos podem divulgar este nome, esta logo. Crie uma metodologia para você contratar os seus colaboradores. Nós do Instituto Pilates, nós usamos essa metodologia ou com psicólogos, ou então a gente determina esses parâmetros. Nós não usamos apenas o currículo do colega. Evite contratar um amigo, evite contratar um familiar que lá na frente você não vai poder colocar para fora da sua empresa. A questão é currículo e a personalidade. Para qual é o cargo que você quer? É para um vendedor? É para alguém que vai recepcionar o teu cliente? Então essa pessoa não pode ser alguém tímida. Então saiba contratar para cada cargo, se é fisioterapeuta, se é secretária, se é alguém do departamento financeiro, para cada um existe uma característica. Evite que só um faça a entrevista, que passa por sua equipe. Aqui, nós do Instituto Pilates, nós contratamos o colega ou a secretária e esse colaborador ou futuro colaborador passa por várias pessoas e no final a gente escolhe aquele que teve a maior pontuação. Uma outra coisa muito importante é você saber qual é o ponto aonde você vai montar o seu estúdio de Pilates. Nós, do Instituto Pilates, nós temos uma ferramenta de geomarketing, que ela indica o nosso público-alvo. Lembra que eu falei qual é o nosso público-alvo? Então, se ele é para pessoas que têm problema na coluna vertebral,
é natural que essas pessoas, nós vamos ter a idade, qual é a idade das pessoas que mais têm dor na coluna vertebral. Se você vai cobrar um valor diferenciado, nós sabemos encontrar aonde na cidade tem as pessoas, aonde elas moram e que tem um padrão financeiro que possa pagar o nosso estúdio. Então, evite pensar num ponto que seja simplesmente um aluguel barato, que essa é a principal característica dos fisioterapeutas. Contratam, pensam logo num ponto barato. Esquecem de uma das coisas mais importantes do negócio, estacionamento. Tem estacionamento? Qual é o fluxo? Tem visibilidade? É um local que tem bons pontos comerciais e que tem um fluxo de empresários, colaboradores, enfim, pessoas que possam pagar esse tipo de serviço? Então, esse é um aspecto muito importante, é a escolha do ponto e com estacionamento. Depois de montado sua empresa, como você pretende organizá-la? Esse é um grande problema para o profissional liberal. Por quê? Nós, quando começamos, temos o nosso consultório, um pequeno estúdio. Como é que você vai pagar um gerente? Como é que você vai pagar um administrador? É caro. Se você não pode nem tirar Prolabore, imagine estar pagando a um gestor. Mas nós do Instituto Pilates investimos numa ferramenta que é fundamental e que, infelizmente, os profissionais da área de saúde não procuram utilizar, que é um sistema, é um software. Procure se adaptar com essa ferramenta. Ela é muito importante, ela organiza a tua vida desde o agendamento, do prontuário, de contas a pagar e contas a receber, e normalmente ela tem conciliação bancária. Então, na verdade, ela é um gerente. O problema é que o profissional da área de saúde, ele acha que parar uma hora, ele vai estar perdendo uma consulta, um atendimento. E eu costumo dizer, tire uma hora de um atendimento, ou o primeiro do dia ou o último, para pensar, para organizar a sua empresa, para gerir a sua empresa. Tire essa hora, que com certeza você vai faturar muito mais do que a soma desses atendimentos no final de um mês. Se organize, e a ferramenta é um software. Essa é a grande vantagem de uma franquia. E se você for construir um software sozinho, é complicado, porque é uma ferramenta caríssima, principalmente quando ela é feita específica para a empresa. Mas existe no mercado, se você não faz parte de uma franquia, existem software, existem sistemas baratos que vale a pena você pagar uma taxa mensal e ter a sua empresa organizada nesses sentidos que nós acabamos de falar. Um dos grandes desejos hoje do profissional liberal é ter um departamento de marketing. E realmente é caro quando a gente trata e pensa em um profissional sério, um profissional bom, uma empresa boa, que pode colocar o teu nome, o nome da tua empresa lá no topo das redes sociais, nos sites, nas buscas, né, por bons sites. Isso realmente requer muita inteligência e um bom investimento. Mais uma vez, a grande vantagem de uma franquia é que todos se cotizam com esse propósito e todos se cotizam para trabalhar por uma marca. E facilmente ela se torna conhecida não só na sua cidade, no seu estado, mas no Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, nós do Instituto Pilates, nós investimos em marketing, isso cotizado em torno de R$14 mil. Quando um fisioterapeuta com um estúdio de Pilates vai poder investir R$14 mil mensais em sua marca? Essa é uma das grandes vantagens da franquia. Aliás, a origem da franquia vem daí. Foi lá nos Estados Unidos, onde empresas e empresários pequenos se cotizaram e criaram uma só marca para combater as grandes marcas. Então, essa realmente
é a grande vantagem. É um número grande de profissionais, de estúdios trabalhando com uma só marca. Mas a grande vantagem de uma franquia são os encontros que nós realizamos nacionalmente. Nós temos um encontro nacional e temos também encontros regionais. Sem falar nas discussões científicas que ocorrem nas cidades onde tem mais de uma unidade. Essa é a grande vantagem, é você estar com os seus colegas discutindo as dificuldades, discutindo o sucesso, de que maneira você conseguiu um número bom de alunos, quais as estratégias boas para você enfrentar aqueles problemas de férias de janeiro, de dezembro, carnaval, julho. Isso é que é importante, você encontrar pessoas que têm os teus mesmos sentimentos, as tuas dificuldades, e isso é difícil quando você só tem no teu lado concorrentes. Então são pessoas que jogam aberto, são colegas que abrem os problemas verdadeiramente, e esses encontros eles fortalecem demais o nosso crescimento administrativo e principalmente o crescimento científico, que afinal de contas o nosso sucesso depende muito do resultado com os alunos, com o resultado com os nossos pacientes. E para finalizar, toda franquia ela tem que ter as garantias, dar as garantias para o franqueado. Então eu estou falando de rentabilidade, de lucratividade. E a grande vantagem é você consultar os franqueados da rede e para saber como é que eles estão administrando, quais são os resultados que eles estão tendo com a franquia. Essa é a grande vantagem. Por quê? Porque é um modelo de negócio já testado com as mesmas características da tua cidade e do teu bairro. Então, essas foram as dicas. Se você tem dificuldade no seu estúdio de Pilates, veja esse vídeo e veja os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Beleza? Um grande abraço!